Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Nascer de novo. O encontro de Nicodemos com Jesus. Episódio número 1. Um fariseu procura Jesus. Iniciamos hoje uma nova série, Nascer de Novo. É um tema extremamente importante, mas nem sempre bem compreendido. Por isso, iremos percorrê-lo sem pressas, orando para que Deus nos dê entendimento e aplique esta palavra às nossas vidas. O texto que servirá de partida à nossa reflexão encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 3. Encontramos aqui um diálogo entre dois homens, Nicodemos e Jesus. É um diálogo, de certa forma, improvável e uma conversa muito interessante e fora do habitual, por causa das características especiais de Nicodemos. Quem era Nicodemos e o que o levou a Jesus? Para começar a responder estas perguntas, leremos os primeiros 2 versículos do capítulo 3 de João. A tradução que seguiremos é a da Bíblia para Todos. Lemos assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era um dos chefes dos judeus. Durante a noite foi ter com Jesus e disse-lhe: Mestre, sabemos que Deus te enviou para nos ensinares. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos é-nos apresentado como sendo um fariseu. Quem eram os fariseus? O que eram os fariseus? Os fariseus eram uma escola de pensamento religioso muito importante e influente no tempo de Cristo. Embora hoje se utilize a designação fariseu com uma conotação negativa, a verdade é que os fariseus eram muito fiéis à lei de Moisés e aos textos dos profetas. Procuravam manter um padrão religioso muito elevado e eram, em geral, muito respeitados pelo povo. Nos Evangelhos observamos que, entre Jesus e os fariseus, houve embates por vezes violentos. Por que esta discórdia? O que levou os fariseus a perseguirem Jesus e o que levou Jesus a condenar o farisaísmo? O motivo principal dos confrontos de Jesus com os fariseus é que, no seu afã de serem fiéis à lei, os fariseus tinham ido demasiado longe numa imposição de preceitos e interpretações legalistas. A par da revelação de Deus dada a Moisés e aos profetas, tinham criado um corpo de tradições com inúmeras regras que se tinham transformado num peso praticamente impossível de carregar. Como resultado disso, o que passou a ser valorizado na religião era o exterior, a aparência, o cumprimento de minudências legais, em lugar do serviço a Deus e ao próximo, motivado por um coração cheio de gratidão e amor. Por isso, Jesus criticou os fariseus em variadas ocasiões, como por exemplo lemos em Mateus 23:23. Ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos, dão a Deus a 10ª do hortelã, do endro e dos cominhos e põem de lado as coisas mais importantes da lei, tais como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Estas coisas é que era preciso cumprir, sem desprezar as outras. O legalismo dos fariseus levava muitas vezes a atitudes de uma cegueira cruel. Por exemplo, Jesus foi criticado por curar num sábado. Para eles, aparentemente, era mais importante guardar o ritual do sábado do que alegrar-se com a restauração de um enfermo. Pelo contrário, Jesus ensinava, citação: O sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. Este tipo de declarações de Jesus gerava nos fariseus
uma inimizade cada dia mais acentuada para com o Rabi de Nazaré. Nicodemos era, portanto, um destes fariseus. De facto, ele era um dos principais, membro do grande sinédrio, a assembleia de cerca de 70 juízes judeus que constituíam o tribunal e órgão legislativo supremos de Israel. Certamente ele não ignorava os confrontos verbais travados entre os fariseus e Jesus. Provavelmente tinham chegado ao sinédrio queixas relativas àquele estranho rabi nazareno. Mas o facto de Nicodemos ter ido procurar Jesus evidencia duas coisas. Por um lado, a insatisfação que ele devia sentir no seu íntimo, porque a religiosidade, mesmo a mais bem-intencionada, não satisfaz a alma. Por outro lado, as palavras daquele homem singular, que ensinava de um modo tão diferente, eram como água viva para o seu coração sedento. Caro ouvinte, talvez você sinta esta mesma sede espiritual que Nicodemos experimentou. Faça como ele. Vá ao encontro de Jesus e verá como tudo será diferente. Continuaremos no próximo episódio a falar deste encontro tão especial de Nicodemos e Jesus. Que a paz do Senhor fique consigo. Amém. Acabou de escutar Nascer de Novo, uma produção da Rádio Evangélica Maranata.